Indo para o ponto 6 da declaração doutrinária, em que a gente está falando sobre Deus e Espírito Santo, nós observamos o seguinte: o recebimento do Espírito Santo sempre ocorre quando os pecadores se convertem a Jesus Cristo, que os integra, regenerados pelo Espírito, à igreja. O recebimento do Espírito Santo sempre ocorre quando os pecadores se convertem a Jesus Cristo, que os integra, regenerados pelo Espírito, à igreja. Atos, capítulo 2, verso 38, o que diz? Atos 2, 38 e 39, o que diz? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e Recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa condiz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos como Deus, nosso Senhor, chamar. E aí a gente percebe que o versículo 37 mostra aquilo que eu falei para vocês anteriormente. As pessoas com o coração compungido, as pessoas com as emoções de alguma forma desestabilizadas, elas perguntam: o que faremos? Então eles ouvem a mensagem e eles que perguntam: o que faremos? E aí, nesse caso, Pedro diz: arrependei-vos. E arrependimento, de acordo com a Bíblia, não é sentir uma dor no coração. Arrependimento tem a ver com mudança. E aqui, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, ou resgate dos pecados, ou perdão dos pecados. E aí, vocês, arrependidos, batizados, remidos, vocês recebem o dom do Espírito Santo. Então, o dom do Espírito Santo é diferente dos dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são os dons que o Espírito distribui como Ele quer. De vez em quando, o pessoal aqui do louvor cantam dizendo: olha, eu sou isso porque meu Cristo quer. Entende o negócio? É aquele caso. Eu entendo que cada um tem uma ideia romântica. Eu quero isso. Lembra do cara que quer ser X, mas ele é Y? Então, assim, eu quero ser X. É o Espírito que distribui. A gente pode querer muito, mas é o Espírito que distribui dons. Então, dons do Espírito é aquilo que o Espírito distribui. Dom do Espírito é o Espírito enquanto dom, enquanto presente. Não sei se deu para perceber. Receber o dom do Espírito é receber o Espírito como um dom, é receber o Espírito como um presente, é receber o Espírito como uma graça, é receber o Espírito como um favor. Dons do Espírito são presentes que o Espírito dá, favores que o Espírito concede, capacitação que o Espírito oferece. Então essa é uma situação diferente. Pedro aqui está dizendo: olha, vocês precisam se arrepender, ou seja, mudar, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Agora, deixa eu ver aqui, eu ia pedir para ler 1 Coríntios 12, do verso 12 ao 15, mas a gente já leu isso num outro momento, e só para lembrar, quando o ponto 6 da declaração doutrinária a respeito do Espírito Santo diz para nós que o recebimento do Espírito Santo sempre ocorre quando os pecadores se convertem a Jesus Cristo,
que os integra, regenerados pelo Espírito, à igreja, a gente verifica aqui o seguinte: Jesus batiza no Espírito Santo, e nisso, regenerados por beberem desse Espírito, nós somos integrados no corpo de Cristo. Então, eu não sou membro da igreja apenas porque eu estou no rol de membros. Eu sou membro da igreja porque eu estou no livro da vida. E aí, qual é o problema que muitos de nós têm na igreja? O desligamento do rol de membros. Aí, às vezes, eu lembro de uma situação que a pessoa tinha feito um negócio lá complicado, e ela me procurou pedindo politicamente para ela não ser excluída. Aí eu olhei para aquilo e falei assim: a preocupação maior dessa pessoa é ela não ser desligada do rol de membros, é as pessoas não ficarem, porque sabe como é que é o povo, né? Né? Um negócio mais ou menos assim. A pessoa já colocou assim, ó, por motivos pessoais. Que motivos? Não interessa. Se interessasse, ela teria dito. Aí nesse caso, a pessoa coloca: por motivos pessoais, peço desligamento da igreja. Gente, é desligamento do rol de membros. Não é ter o nome riscado no livro da vida. E às vezes as pessoas se preocupam mais com o meu nome no rol de membros do que o meu nome no livro da vida. Lembra daquela igreja de Apocalipse 3:20, que Jesus está do lado da porta batendo? Às vezes corre o risco de um desligado de uma igreja dessa está com o nome no livro da vida, e alguém que está dentro de uma igreja dessa não está. Eu não sei se dá para perceber. Deus não é como a gente. Deus não vê como a gente. Igreja não é para Deus o que é para a gente. Entende? Na igreja instituição, eu sou o cara. E às vezes para Deus, eu estou morto. Entende? Às vezes a igreja é o seguinte: a gente tem tudo. Para você, é um privilégio cantar aqui domingo à noite, porque a nossa igreja, sabe, nós temos desembargadores em nossa membresia, nós temos aqui deputados federais em nossa membresia, nós temos executivos de multinacionais na membresia. E aí o que acontece? A gente pensa que a instituição é a mesma coisa do corpo de Cristo, e não é. Não é o CNPJ que vai subir, é a família espiritual de Deus. E aí tem gente que está se matando para ser alguma coisa no CNPJ, e não é nada, porque não está na família. É quando a Bíblia fala sobre a purificação pelo fogo. Tem aqueles que fizeram obras de ouro, prata e pedra preciosa. E tem aqueles que fizeram obras de madeira, feno e palha. Aí vem o fogo de Deus para provar o nosso trabalho. Quem ficou aí, ó, perambulando, cirandando em obras de madeira, feno e palha, vai até para o céu, mas vai meio que assim, opa, entende? Vai chegar chamuscado, entende? E às vezes aquele que fez obra de ouro, prata e pedra preciosa não foi reconhecido por ninguém, não foi respeitado, não foi atendido. Mas diz a Bíblia: homens dos quais o mundo não era digno. Deus não vê como o homem vê. É só olhar a parábola do rico e do Lázaro. O rico parecia que estava abafando, e o Lázaro parecia ser coisa nenhuma. Só que quem tinha uma herança na eternidade? Pelo amor de Deus, gente, não estou dizendo que a gente tem que ser pobre, não, entende? Eu mesmo não quero ser pobre. Eu sou porque eu não levo jeito para dinheiro, entende? Que nem um diácono, presidente dos diáconos batistas de Minas Gerais, me perguntou sobre o meu livro. Aí ele queria saber se podia publicar por lá, pela editora de lá. Aí eu falei: irmão, olha só, eu não entendo desse negócio não, entende? Eu nem contaria para o irmão, mas como eu estou falando com crente, eu estou dizendo já que eu não entendo disso.
Porque tem a questão dos royalties, a questão dos direitos, o meu livro já tem a inscrição dele na editora tal. Eu não sei como é que seria toda essa transação e tudo tal, porque eu não sei se dá para o irmão entender. Para escrever, modestamente eu sou bom. Para lidar com dinheiro, dá não. Eu estou aqui vendendo almoço para comprar janta, eu não levo jeito para isso. Aí ele riu, né? E aí ele falou que depois eles iam entrar em contato comigo. E aí nessa situação, observem bem como é que são as coisas. Assim, às vezes a gente pode estar tendo aquela ideia de que assim, o problema é a riqueza. Não, o problema é a atitude. Tem muita gente que tem dinheiro e é humilde. Tem gente que não tem nada e é arrogante. Tem gente que come o ovo e quer arrotar caviar. Deu para entender? Humildade não tem a ver com falta de conhecimento. Tem gente que sabe muito e é humilde. Tem gente que não sabe nada e está cheio de certeza. Não sei se dá para perceber. O que a gente está falando aqui é de humildade. E aí, voltando ao que nós falamos aqui, a questão é beber do Espírito e não necessariamente participar de uma instituição. Então a gente observa aqui, né, que, como falamos a respeito desse ponto, o recebimento do Espírito Santo sempre ocorre quando os pecadores se convertem a Jesus Cristo. Ou seja, eu mudo de direção e eu me volto a Ele. Quem aqui não lembra quando a gente tinha o Cruzeiro Real? A gente já teve Cruzeiro Real, tivemos, por exemplo, outras moedas lá atrás, tivemos recentemente a URV, que estava fazendo a transição para o Real, até que a gente converteu a moeda. Então, por exemplo, você tem o carro movido a gasolina e você converte a GNV. Ou seja, a conversão tem a ver com o quê? Com uma transformação. Você converte os seus reais em dólares. Então, ou seja, você está mudando. Aquilo ali não é mais aquilo ali, agora é outra coisa. E o que acontece muitas vezes com a gente? A gente canta na igreja, a gente prega na igreja, a gente toca na igreja, a gente aparece na igreja, mas às vezes a gente é aquele mesmo cara desde lá de trás, como aquele rapaz que quem olhasse para ele, imagina, o cara não xinga palavrão, não vai para a noitada, não faz isso, não faz aquilo outro, é um cara de Deus, está na igreja, só que ele sabia que ele estava perdido. Então, como diz um pastor amigo meu, salvo quem é sábio. O problema é que a gente quer saber quem é salvo na igreja. Aí eu já não sei nem se uma pessoa dessa é salva, mas aí é outra situação e eu não estou aqui para adivinhar nada.